Fala, meu povo do YouTube, há quanto tempo eu não vejo vocês? E aqui a gente continua a nossa segunda aula sobre licitação. Lembrando que é uma aula não muito prática, mas uma aula mais teórica. Dá sim para ser utilizada aí para os seus estudos da faculdade, os seus estudos de direito administrativo. Dá também para você que é servidor público, querer utilizar essas aulas aí para fins de prática realmente, porque o servidor público, diferente do fornecedor, ele tem que ter o conhecimento teórico. O fornecedor precisa ter um conhecimento teórico superficial, mas para o funcionário público é primordial que ele entenda de fato o conhecimento teórico. Então essa aqui é a segunda aula. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu sugiro que você volte lá atrás. Lá eu explico o que é licitação, falo quais são os princípios que existem na licitação, falo a diferença entre os princípios. Cachorro aqui é absurdo. Estavam quietos até agora, comecei a gravar, começaram a falar, mas a gente continua assim mesmo. Não tenho tempo para ficar editando, nem dinheiro para mandar alguém editar, então fica assim mesmo. Mas o conteúdo continua com a mesma qualidade, tá? Então lá eu estou falando sobre o que é licitação, falo sobre os princípios da licitação, só da licitação, e os princípios da administração pública em geral aplicados à licitação. Então se você quer entender um pouco mais, vai lá, não vou me atentar muito a isso agora, a gente vai seguindo. Vamos agora para a parte das modalidades de licitação. Licitação, ela pode ser feita de várias formas, para várias finalidades diferentes. E onde é que a gente acha isso, Gabriel? No artigo 28 da Lei 14.133 de 2021. Então lá no artigo 28 ele começa a separar por incisos e diz que no primeiro inciso, pregão. O segundo inciso, concorrência. O pregão é o mais utilizado na administração pública. Tudo que você imaginar de coisa fácil de comprar vai ser pregão. Um pouco mais complexo, concorrência. Concurso, e não é concurso público, como eu já vi gente ensinando na minha faculdade de que é concurso público. Não é, aquilo não é licitação. Não, vou repetir, não é licitação. Concurso aqui tem uma outra finalidade, tá? Não me recordo se aqui nessa aula a gente se adentra no que é concurso de fato, mas também se não se adentrar, não se preocupe, não vai ser um super necessário para você agora, tá? Quem sabe lá na frente você quer algo mais muito específico sobre licitação, quer saber o que é concurso, beleza. Mas saiba que concurso não representa nem 1% das licitações no Brasil. Leilão, que vocês conhecem muito bem, aqueles leilões de venda de carro lá do Detran, sabe? Imagina que você já deve estar sabendo. Aqueles imóveis, certo? Então, esse leilão é uma licitação, ele é uma modalidade de licitação. E por fim, diálogo competitivo, que foi uma novidade trazida pelo legislador. A Lei 14.133, a Lei 8666, são 36, né? É o número da besta, de 1993 era a lei que estava em vigor até a entrada de fato da Lei 14.133. Teve uma novelinha aí, mas não vamos adentrar sobre isso porque já passou e não faz mais diferença. Mas nela não era previsto o diálogo competitivo. Mas, Gabriel, também não era previsto outros aí. E tinha outras previsões, eu sei. Mas por que eu quero falar especificamente sobre o diálogo competitivo? Porque ele é muito legal, cara. Ele é muito divertido e a administração pública ainda não sabe como é que vai utilizar. Tá aí desde 2021 essa opção que o legislador deu, essa necessidade de contratar startups, soluções, a gente vai descobrir um pouco mais na frente o que é. Mas até hoje ninguém fez. Por quê? Porque servidor público tem medo, cara. Eu tiro por mim. Eu tenho medo, mas assim, nem a AGU falou alguma coisa. A SEG não falou muita coisa ainda sobre o diálogo competitivo. Então o servidor público que inventar de se enveredar por esse caminho aí, ele tá meio às cegas. Ele só tem a legislação para falar com ele, não está normatizado ainda. Pelo menos olhando para o âmbito União, se você ainda não entendeu o que é âmbito, eu sugiro mais uma vez, volte na outra aula. Mas, cara, é impressionante, cara. Mas é muito legal, cara. Isso aqui é algo que eu dou palmas, eu louvo o legislador que inventou isso aqui, cara. Eu espero que logo a gente consiga
ver a administração pública, principalmente os grandes órgãos, né, aplicando isso aqui na prática, cara. Isso aqui é impressionante. Desculpa, tô doente hoje. Então vamos lá. Existem outras coisas que não são modalidades, mas são procedimentos auxiliares. Aqui a gente só está falando por cima para vocês entenderem que tem outras coisas que talvez vocês já tenham ouvido aí, como sistema de registro de preço, credenciamento. Ah, ele foi contratado por credenciamento. Então, ele não é uma modalidade de licitação. Ele é um procedimento auxiliar para auxiliar na licitação, beleza? É vedada, isso aqui é importante, é vedada a criação de outras modalidades ou combinação dos existentes. Imagina o seguinte, chega lá a Câmara Municipal de Paulo Lopes, uma cidade lá de Santa Catarina, pertinho de Floripa, pertinho da Palhoça de São José. Quem conhece aquela área sabe, Floripa é capital, né? Então eu imagino que você já deve ter ouvido falar. Aí tá lá, Paulo Lopes, 8 mil e poucos habitantes. Aí vem os vereadores e dizem, não, vamos fazer uma lei sobre licitação, respeitando a legislação atual, que é a legislação 1433. Aí nessa lei, os vereadores dizem, não, a gente vai criar, a gente tem todos esses aqui, mas a gente tem a 6ª modalidade de licitação. Pode? Não pode. Está vedada a criação, é impossível. Aí chega o servidor público, o cara lá do batalhão do Comando Militar da Amazônia, lá em Manaus, aí tá lá um 3º sargento, um 2º sargento, 1º sargento. Pra quem não sabe, eu sou militar, tá? Eu sou pregoeiro, mas tá lá um cara lá, que é pregoeiro lá no CMA, e diz o seguinte, não, beleza, a gente vai fazer um pregão, mas vai ter alguns elementos de diálogo competitivo. Aí eu pergunto, posso combinar as modalidades existentes? Pregão com diálogo competitivo? Eu não posso. Ele é vedado pelo parágrafo 2º, artigo 28 da Lei 1433. Isso aí vai contra o princípio da legalidade, que foi falado lá na outra aula, e é um princípio da administração pública em geral. Então não só vai fazer o processo licitatório ter a necessidade de ser anulado, como poderá haver o TCU, o Tribunal de Contas da União, costuma punir erros grosseiros, e isso vai ser considerado erro grosseiro, com multas. E as multas vai de 10, 15, 20 mil reais, entendeu? Então chega lá o pregoeiro, eu até falei o pregoeiro, mas está até errado. Quem faz edital não é pregoeiro, e nem estudo técnico preliminar. Quem vai fazer isso aí é equipe de planejamento. Mas daí chega a equipe de planejamento, que às vezes não tem tanto conhecimento de licitação, e deixa passar. Aí o pregoeiro, e cria essa aberração jurídica. Aí chega o pregoeiro e não fala nada, só segue, porque não é minha função. Tem decreto novo aí, hein? Você que é pregoeiro, tá querendo ver isso aqui, tem decreto novo aí que diz que o pregoeiro é responsável por erros grosseiros da equipe de planejamento. Ele tem que apontar os erros grosseiros. Isso aqui é um tipo de erro grosseiro. Não pode deixar passar. Aí você deixa lá, coloca um parecerzinho do pregoeiro, igual eu faço, coloca no processo e digo, eu tô falando aqui que tá errado aí. Tu quer seguir? Eu não mando no processo realmente. A fase de planejamento é deles. Mas eu tô te avisando. Tá aqui e vai estar no processo. Quer seguir? Não, é pra seguir assim mesmo. Fechou, irmão. Beleza, vou seguir. Já avisei que vai dar merda. Tá ligado? Tropa de elite. Já avisei que vai dar merda isso aí. Beleza? Até sublinhei o diálogo competitivo para mostrar que era uma novidade muito legal. E vamos lá, começando as nossas modalidades de licitação. O pregão tá lá no artigo 6º, inciso 41. Tu vai dizer o seguinte: para aquisição de bens e serviços comuns. Por que comuns está em maiúsculo, Gabriel? Por quê? Porque esse é o grande diferencial do que pode ser pregão. Pregão é aquilo que o bem pode ser considerado comum. Mas, Gabriel, o que significa bem comum? Bem comum é aquilo em que eu posso falar com especificidade. Eu consigo escrever todos os detalhes e você vai me entregar exatamente o produto que eu estou te pedindo. Eu consigo escrever, por exemplo, água mineral sem gás, 500 ml, que vem em embalagem de plástico de tamanho adequado para a quantidade de água ofertada. Ponto. Eu acabei de falar exatamente esse tipo de água, mas assim poderia vir outra marca. Sim, pode vir outra marca. A marca não nos cabe informar, a não ser que a gente tenha um motivo muito bom. Mas aqui eu estou falando exatamente isso. Vou até tampar aqui, né? Ninguém está me pagando nada. Não que eu tenha muito público, mas... Então, cara,
500 ml de água, eu consigo falar que eu quero 500 ml de água potável, mineral, devidamente lacrada, com permissão, deve ter alguma agência que regula a venda de água, né, potável, mineral, para consumo humano. E deve ter ali um grau de pureza também, que talvez dê para especificar. Mas enfim, percebe que eu consigo falar? Outra coisa, carregador, pronto. Carregador de celular turbo, com carregamento turbo, que carregue tantos microamperes em tanto tempo, com entrada, não lembro o nome dessa entrada aqui, mas entrada de iPhone, e o outro lado seja C, e que venha com fio, e que seja 2 pinos, e que seja bivolt, e enfim, você consegue cor branca, você consegue especificar, cara, você consegue dizer exatamente o que é. Então, para isso, para esse tipo de bem e para esse tipo de serviço, manutenção de ar-condicionado do tipo Comeco, 9.000 BTUs, com limpeza, aí se quiser especificar o que é limpeza, se quiser especificar quais são as trocas de peça por parte do fornecedor, para fins de recuperação do problema tal, podendo o fornecedor vir vistoriar. Cara, percebe que eu consigo especificar o serviço também? Então, bens e serviço comum. Eu acho que ficou claro, ficou até um pouco longo, mas ficou claro aqui para que é utilizado o pregão. Essa é a regra. Ele é um leilão ao contrário, velho. Com licença. Como assim um leilão ao contrário, Gabriel? Sabe o leilão? O cara chega aqui, ó, eu quero vender esta água. Quem me dá 10 reais por ela? Aí não, ninguém me dá. Ok, quem me dá 5 reais? Alguém me deu. Pronto. Quem me dá 5,50? Aí o outro ofereceu. Eu compro por 5,50. Aí eu tô vendendo. Quem compra por 6? Não é assim que funciona o leilão? Quem pagar mais leva. O pregão é o contrário. Eu quero comprar. Quem me vende essa água? Eu quero essa água. Eu quero 20 unidades dessa água. Quem me vende essa água? Aí o cara lá... Daí eu digo o seguinte, ó. Eu pago no máximo 5 reais. Aí o cara diz lá, não, eu vendo a 5 reais. 20 unidades a 5 reais. Entrego pra você aí, filho. Pô, show de bola. Alguém oferece a menos? E eu ofereço a 4,80, hein? Opa, 4,80 tá levando. Alguém oferece a menos? Eu ofereço 4,75. 4,75 tá levando. E assim vai. Percebe que é um pregão ao contrário? Legal, né? Assim que funciona o pregão e, na verdade, assim que funciona a maioria das modalidades de licitação. Né? Em suma, mas vamos ver. Então, ó, quem vai ganhar? Menor preço, maior desconto. Como assim maior desconto, cara? Você tá ficando doido? Como assim maior desconto? É simples, cara. Quer ver um exemplo? A gente vai rodar lá no batalhão um pregão de material de construção. Aí a Caixa Econômica, ela tem um negócio chamado tabela SINAP para cada estado. Que ele estado, se não é todos, é quase todos os materiais de construção que existem no mercado. Né? É utilizado ali para Minha Casa Minha Vida e tudo mais, né? Para outros fins também, mas não vem ao nosso caso. Aí o que a gente faz? A gente pegou aquele valor da Caixa Econômica, que é uma empresa, uma empresa da administração pública indireta, então ela faz parte do governo, né? Indiretamente, e chega lá, ela tá lá, cimento, saco de cimento. O saco de cimento, pela tabela SINAP, esse mês custa 50 reais, e custa 100 reais, é um exemplo, custa 100 reais, vai ficar fácil. Então o que a gente faz? A gente diz o seguinte, ó, o valor máximo que eu pago é no mínimo que o fornecedor me ofereça 1% de desconto da tabela SINAP. Então hoje o cimento é 100 reais. Aí chega o cara, não, eu te dou esse desconto, 1%, ou seja, esse mês, o cara que me ofereceu a 1% de desconto, eu consigo, ele está me dizendo o seguinte, esse mês eu te vendo a 99, mas se lá no futuro, daqui 3 meses, esse cimento chegue a R$1.000, percebe que ele continua me oferecendo 1% de desconto, se ele ganhar com 1% de desconto. Então agora ele não mais vai estar me oferecendo o valor a R$99. Daqui um ano não, daqui 6 meses. Mas sim, R$990. É assim que eu vou comprar dele, porque eu estou comprando com 1% de desconto de acordo com uma tabela oficial do governo. Ou seja, a tabela SINAP.
Se ligou? Então, o maior desconto, você está atrelado ao desconto, não ao valor específico. Então, esse valor pode variar. Gabriel, pode vir a retroagir? Pode vir a retroagir. Só que é mais raro, porque a nossa inflação costuma subir, né? Então, isso aí ajuda o fornecedor, porque ele vai ter ali um reajuste no preço dele. Ele só não vai ter um reajuste no desconto que ele ofereceu, ele vai continuar oferecendo aquele desconto por um ano, por exemplo, numa ata SRP, que a gente já vai chegar lá. Mas só para vocês entenderem. Então, quando é maior desconto, existe uma tabela e alguém me oferece um desconto. Agora, quando é menor preço, não. Eu digo o seguinte, ó, eu pago R$100 no cimento. Aí o cara que me ofereceu o menor preço ganha. Beleza. O que são bens comuns a gente já falou. Tá lá no artigo 6º, inciso 13. Tá bom? Não vou ler aqui para vocês, pra gente não se atrelar muito mais tempo. Fiquei bastante tempo explicando. Mas só para falar para vocês, se quiserem ver na legislação ou ver que eu copiei e colei de lá. Se quiser pausar o vídeo, pode pausar, fica à vontade. Como funciona o pregão, Gabriel? Fase interna. Vamos lá. Geralmente, dentro da administração pública, algum setor vai formalizar a demanda. Então, vamos lá. A gente tem lá no quartel um pelotão de obras. Esse pelotão de obras, ele olha, ele precisa que continue chegando material de construção. E ele sabe como é que funciona para que esse material de construção chegue. Então ele vê o seguinte, cara, tá terminando o pregão lá, tá vencendo, a gente vai ficar sem material de construção, o chefe vai cobrar a gente, vamos formalizar uma demanda, vamos documentar, vamos pedir, dizer, ó, temos uma demanda aqui, hein? A gente precisa de material de construção. Então ele cria o documento de formalização da demanda e envia pro chefe. O chefe assina e tudo mais, aí o chefe assina e diz, opa, é verdade, tem essa demanda mesmo, concordo. Determino que tal pessoa e tal pessoa, geralmente são 3, pode ser mais, tá? Eu recomendo no mínimo 3 aí para quem quer ser gestor, quem vai ser gestor de órgão, ou já é o menos ali questionável. Mas aí terminou isso, tem os pais da criança. Eu determino que essas pessoas façam todos os documentos da fase de planejamento para possível contratação de material de construção. Pô, show de bola! Os caras pegam aquilo lá, sai em boletim interno, no caso do Exército, e daí, opa, fui nomeado, que merda, fui nomeado para fazer isso aqui. Nesse servidor público não gosta de trabalhar, irmão, essa é a realidade. Servidor público não costuma gostar de trabalhar. Ele já recebe o salário dele indiferente, quanto mais trabalho ou menos trabalho, o salário dele é a mesma coisa. Mas, então geralmente o cara não gosta de ser nomeado nesse tipo de coisa, mas fazer o quê? Geralmente, o que o comandante faz aqui, no que eu vejo no Exército geralmente acontecer. A equipe que demandou, você quer? Então você vai fazer. Então ele manda para os caras que são do pelotão de obras no nosso exemplo aqui. Aí esses caras vão criar, em primeiro lugar, um estudo técnico preliminar. Mas que raios é o estudo técnico preliminar? É um estudo para saber a necessidade, porque a documentação da formalização de demanda é uma necessidade. Ele vem da necessidade. Toda licitação, ela vem de uma necessidade. Você não pode comprar o item porque quer comprar o item. Não, ele tem que vir de uma necessidade. Não, nós temos a necessidade de continuar as manutenções de instalação, nós temos esse projeto aqui na manutenção de instalação e tudo mais. Tudo isso ele vai colocar aonde? No estudo técnico preliminar. As pinturas, nós temos um projeto aqui e um estudo que demonstra que as pinturas têm que ser retocadas a cada 6 meses. Para retocar a cada 6 meses todos os pavilhões que nós temos, todos os imóveis, tanto de tinta, a gente precisa fazer aqui, tem uma necessidade no forro, tem necessidade nisso, necessidade naquilo outro. Então, nisso tudo é assim que deveria ser, tá? Não necessariamente assim que vem sendo. Geralmente é uma necessidade esdrúxula. Ela é feita desculpa a palavra, mas é feita do cu e do rabo e ela é extremamente genérica, não fala nada. Ela só diz, necessidade de que continue sendo feitas as instalações do bens imóveis. Qual manutenção? Tá onde? Quais são? O que é? Como que você chegou nessa quantidade? Como que você achou que precisa de 20 forros PVC para arrumar ali? Qual o tamanho do forro? O cara não sabe nada, o cara não sabe responder nada, entendeu? Ou seja, ele está pedindo aos ilhéus, na sorte. É um estudo técnico preliminar mal feito. E existe o bem feito. Estou ensinando para vocês o bem feito. Enfim, o estudo técnico preliminar ele vai dizer, inclusive, as regras do jogo. A gente rodou, as regras do jogo não,
quais são as barreiras legislativas que normatizam aquele mercado. A gente rodou agora um pregão de ônibus, de fretamento, né, para que a gente possa levar nosso pessoal para diversos pontos. E daí aluga o ônibus, vem o serviço de fretamento, na verdade não é aluguel de ônibus, porque vem com motorista, vem com tudo. E existe uma regulamentação. E daí tava lá, a empresa precisa ter permissão da NTT, se não me engano é PRN ou RNRP, o nome do documento. Mas a NTT é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, é do governo, da administração pública indireta. E ela é responsável por esse tipo de serviço. Então ela precisa dar permissão para a empresa para que ela possa participar, para que ela possa praticar esse tipo de serviço. Então estava lá, dizendo que a empresa era obrigada a comprovar permissão da Agência Nacional de Transporte Terrestre para executar aquele tipo de serviço, para transportar pessoal. Então, cara, perfeito. Foi feito o estudo técnico preliminar e estava lá no estudo técnico preliminar. Por quê? Porque foi uma equipe de planejamento que fez, de fato, o seu estudo antes sequer de fazer qualquer outra coisa do pregão, entendeu? E ali ele demonstrou, é viável ou não é viável? Já aconteceu aqui de os chefes quererem um determinado serviço e tal, inventando a roda, um serviço que nunca teve, e a gente se debateu em legislações que diziam, ó, nesse tipo de local não é permitido determinado tipo de atividade. E ponto, acabou ali, e acabou no estudo técnico preliminar, inviável. Pesquisa de preço, então a administração pública, percebe que não tem nada a ver com o fornecedor ainda. Então isso aqui é fase interna. Pesquisa de preço é onde o cara vai pesquisar o preço. Tá, eu vou querer comprar uma água de 500 ml lacrada e tudo mais. Mas qual o valor do mercado? Então, lá para a União, existe a Instrução Normativa 65 do SEGES, ME, de 2021, se não me engano. Lá no artigo 5º, fala exatamente como é que é feito, como deve ser essa pesquisa de preço. Mas para o vídeo de agora não cabe falar aqui sobre isso. Só vocês entenderem que tem que ter uma pesquisa de preço para eu não sair dizendo que eu pago no máximo R$5. Por que, servidor público? Você fala que é R$5. Eita, eu acho que nosso vídeo vai acabar mais cedo hoje. Hein? Por que você fala isso? Então, como você chegou a essa conclusão? Aí ele vai explicar. Análise de risco, que vai analisar todos os riscos possíveis que podem acontecer na contratação. Termo de referência, que aí sim é onde o fornecedor vai ver o produto de fato, que ele já passou por todas essas fases e agora sim, água, daí lá vai estar escrito água, 500 ml, blá blá blá. Por quê? Porque essa água é a que supre a necessidade lá do estudo técnico preliminar. Lá no estudo técnico preliminar a gente chegou nessa conclusão. Primeiro a gente falou da necessidade e no final a gente fala sobre a solução para a necessidade. Então, na solução eu descobri que para matar essa necessidade eu preciso de água 500 ml no tamanho 500 ml. Perceba que se eu falei tamanho 500 ml, significa que vai ter que estar lá e tem que fazer sentido a solução com a necessidade. Mas enfim, vai estar no termo de referência e no termo de referência vai estar o preço também, que veio da onde? Da pesquisa de preço. Vai vir o edital, que é onde está a regra do jogo durante o certame, o que vai estar lá. Eu estou correndo um pouco aqui para não acabar a coisa. Minutas de ata e a minuta da ata do contrato. Pronto? O pregão fase externa fica pro próximo vídeo, porque eu acho que meu notebook vai terminar. E eu peço para você ficar por aí e assistir o primeiro vídeo, se você ainda não assistiu. Se inscrever no canal, comenta, a gente, é um esforço do caramba fazer isso aqui. Eu sei que o vídeo fica extremamente longo e nem todo mundo gosta de assistir vídeos tão longos assim. Mas eu preciso que vocês me deem pelo menos uma ajuda. Curtam o vídeo, se inscrevam, assinem, toquem o sininho aí e comenta, cara. Principalmente comenta aqui pra falar, pra gente interagir. Fala aí o que você gostaria de ver aqui. Você quer saber um pouco mais sobre direito administrativo? Você está aprendendo direito administrativo, quer acompanhar um pouco mais? Gostou da didática? Quem sabe quer que eu fale sobre mais áreas do direito administrativo? Acha que o vídeo pode encurtar um pouco? Tá entrando numa seara uma ravina muito profunda, ou quem sabe tá muito raso, não sei, talvez. Por exemplo, o de princípio eu disse que eu ia fazer um vídeo para cada princípio, porque é impossível falar sem deixar o vídeo grande. Então, rapaziada, o vídeo fica por aqui. No próximo vídeo a gente continua na pregão ainda, mas na fase externa, e relaxa. As outras modalidades
não serão tão longas quanto a de pregão, tá? Na verdade, são bem pequenas mesmo. Por que eu tô falando de pregão? Porque 70% ou mais das licitações são feitas nessa modalidade e essa sim será muito importante você aprender. Então, rapaziada, um grande abraço, um beijo para vocês. Fiquem com o Papai do Céu, com Deus, com Jesus, com Jeová, com todo mundo aí, com quem você acredita. E não esquece de curtir, comentar e se inscrever. Valeu, um grande abraço. Fui!